Fala aí, Dev, beleza? Hoje, no nosso vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso game do Flappy Bird. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você, se você estiver curtindo este conteúdo, que você curta o vídeo, compartilhe e comente. Isso ajuda muito no nosso canal e ajuda a crescer e trazer mais conteúdo para você. Hoje, aqui no nosso jogo, nós vamos colocar a pontuação do game, também vamos colocar os obstáculos e também fazer com que o Flappy Bird consiga identificar os pontos que ele passou no obstáculo e gerou a pontuação. Nós já estamos quase finalizando o nosso jogo, para aí sim colocarmos a nossa rede neural para aprender a jogar o nosso jogo. E veja aí o resultado que nós vamos obter hoje. Como você pode ver, o nosso passarinho, nosso Flappy, ele já está passando aqui nos obstáculos. Ele também já está contando a pontuação, tá? Mas eu sei que você vai reparar e vai achar estranho que ele está somando sem que ele passe, né, nestes locais aqui e gere a pontuação. Mas isso não é problema, porque a ideia aqui é que a gente faça com que os obstáculos sejam exibidos e que a pontuação também seja exibida no nosso jogo. E para isso, nós vamos dar continuidade ao nosso código e implementar esta mecânica do game. Maravilha! Então agora nós vamos dar, né, as implementações que foram exibidas aqui na introdução do vídeo. E para isso nós precisamos importar, né, e implementar algumas coisas, né? Neste caso aqui nós não vamos chegar a importar, tá? Propriamente dito aqui como este import aqui. Na verdade a gente vai utilizar algo da Pygame. Maravilha? Então, para que a gente comece a exibir a pontuação, os obstáculos e ele gere esta pontuação e que também exiba na parte superior a nossa pontuação, nós precisamos utilizar as fontes do Pygame. Então, para isso, aqui após o random, eu vou colocar Pygame fonte init. Então esta parte aqui eu estou falando, olha, eu quero passar a utilizar as fontes do Pygame, perfeito? Então é isso que esse código está fazendo aqui. Então eu vou dar uma reduzida aqui, para que a gente tenha uma boa visualização. Maravilha. Então aqui já dá para a gente conseguir dar uma visualizada, né, no que nós vamos fazer. Eu vou reduzir também as classes aqui que definem o nosso game, melhorando assim a visualização e o passo a passo do que a gente está fazendo. Então agora eu vou colocar aqui stat font pygame font sys font e eu vou falar que eu desejo utilizar a Comic Sans no tamanho de 30. Então aqui eu estou falando qual a fonte eu desejo utilizar, perfeito? E além disso, né, a forma que eu o tamanho e o estilo da fonte, que no caso é a Comic Sans, né? Então basicamente é isso que nós estamos fazendo neste momento, perfeito? Então, eu tenho que, antes, né, de fazer as próximas alterações, fazer um ajuste no código do Bird, tá? Então, eu vou abrir a nossa classe aqui e vou descer até essa definição de getMask, e eu havia deixado aqui como getMaskImage. Não ficou muito legal esse nome, então por esse motivo eu só vou aqui tirar esse image, perfeito? Então vai ficar getMask, perfeito? Então essa é a máscara do pássaro, perfeito? Então eu só estou ajustando o nome para que não fique errado, né? E dê um entendimento errado do que nós estamos querendo fazer aqui. Na sequência, aonde está os obstáculos, aqui também estava com um erro, né, de escrita, tá? Tá faltando um ezinho aqui para que ele fique com a colisão. Então esta parte do nosso jogo é onde faz a colisão, perfeito? Então aqui está a lógica de colisão
do pássaro, perfeito? A base não sofreu alterações, não precisamos mexer neste código. E por enquanto, se eu salvar e ir até o terminal e executar o nosso game, nós podemos ver que ele não sofre alterações significativas, tá? Então ele vai continuar funcionando. O que ele não está fazendo é exibir, né, os obstáculos e nem então mostrar a pontuação, que é o que nós desejamos aqui fazer. Então, retornando ao nosso código, já sabemos que a Draw Windows, né, serve para os desenhos do nosso jogo. Então nós temos a janela, o pássaro, os obstáculos e a base do jogo. E agora nós desejamos, né, exibir a pontuação do flap e também onde estão estes obstáculos. Então essas são as alterações que nós desejamos fazer. Então primeiro, aqui eu vou colocar o score, que seria a pontuação do nosso game. Na sequência, eu vou colocar aqui uma variável de texto para que eu utilize a fonte de pontuação. Então eu vou colocar aqui stat fonte ponto render. Vou colocar que eu desejo pontuação, ou seja, esse é o texto que eu quero que ele mostre. Vou colocar uma string aqui do score, que seria a nossa pontuação, e também a cor branca. Então 255 para que ele mostre esta coloração branca e fique no nosso game ali implantado nesta cor e com esta nomenclatura de pontuação. Agora eu vou falar para ele que eu desejo implementar este meu texto no game. Então eu vou falar para ele que eu quero utilizar a text. E aqui é a posição onde ele deve ficar. Então eu vou pegar aqui a win width menos 10 menos text.get width. Então aqui eu estou tratando da posição, perfeito, deste meu elemento. Ou seja, onde eu quero que ele fique. Tá? Então é basicamente isso que nós estamos fazendo aqui. E isso faz com que ele consiga exibir, né, a pontuação. Se eu tentar chamar aqui, repare que eu vou ter um probleminha aqui. Ele vai quebrar. Ele vai falar assim, opa, tá faltando passar o score. Ou seja, ele ainda não sabe como passar este score para o game. Isso é normal, né? Nós já sabemos que isso está acontecendo porque eu acabei de pedir para colocar score aqui e ele não sabe tratar isso. Então eu devo fazer o quê? Ir na main e fazer com que ele saiba colocar esta pontuação para nós. Mas para isso, né, nós vamos ter que fazer algumas alterações aqui. Uma delas é aqui em pipes, tá? Eu vou colocar essa alteração aqui do tamanho para que ele fique em umas posições mais agradáveis na tela, tá? Ele está muito próximo ali do nosso pássaro e não tá legal esse eixo para onde o pássaro está passando. Então eu vou fazer só essa alteração para que ele fique melhorado, vamos dizer assim, que fique visualmente melhor, perfeito? Além disso, eu vou colocar aqui uma variável chamada clock para que eu consiga trabalhar com o time do meu flap. Ou seja, eu vou pedir para ele fazer como se fosse um timeout aqui dentro do meu laço para que o Pygame utilize deste tempo enquanto o laço estiver sendo executado. Então eu vou falar para ele que eu quero utilizar Pygame time clock, perfeito? Além disso, eu preciso colocar a pontuação, que obviamente ela começa em 0, então o score é zerado do nosso game, ou seja, o pássaro ainda não passou em um local que gere a pontuação. Aqui dentro do laço eu vou utilizar a nossa variável de clock que eu acabei de definir com 30, perfeito? Então este é o time que a gente está utilizando dentro do laço, perfeito? Agora, o que nós vamos fazer? Enquanto ele está em run, que ele está executando
aqui o game, eu quero começar a colocar os pipes, né? Então, ou seja, neste momento eu quero que ele comece a renderizar no game o desafio do pássaro. Ou seja, olha, quando você passar neste ponto e você identificar que você colidiu, né? Ou seja, para quem já jogou Flappy Bird sabe que quando ele passa no obstáculo e bate, ocorre uma colisão. Então é isso que nós vamos colocar no jogo agora. Então primeiro eu vou colocar pipe como falso, para eu saber que tá falso esse meu obstáculo. Vou criar uma variável aqui para essa listagem, que vou chamar ela de rem, e vou começar a iterar, né? Então o autocomplete aqui até me ajudou. Então ele vai iterar nos pipes, né, para mim, e passar para pipe. Perfeito? Então a partir de agora eu vou trabalhar com a pipe. Para isso, né, eu preciso fazer uma condição, né? Então se ocorrer uma colisão, então aqui nós até ajustamos, né, naquele momento para colisão, ficou com este nome aqui, por isso que eu fiz o ajuste para ficar melhor. E eu vou falar para ele que a colisão é o pássaro. Perfeito? Então se ocorrer esta condição, eu vou pedir para ele passar por essa parte aqui, tá? Por enquanto, só para que a gente veja a pontuação somando. Então por isso até que no começo do vídeo você reparou que a pontuação estava aumentando e estava estranho, né? Por causa da colisão. Mas a gente só quer neste vídeo aqui mostrar o incremento do score, ou seja, se o pássaro fez o que deveria, ele tem que aumentar a pontuação. Isso vai ser a recompensa para nossa rede, né? Então a partir disso ela vai saber que se ocorreu uma colisão, não foi legal, não é uma ação legal. Agora, se não ocorreu a colisão, armazena, né, este neurônio, vamos dizer assim, para minha rede, para que ela saiba que isso é benéfico, isso é legal. Ela passou por ali e foi legal ela fazer isso, então ela não colidiu, ou seja, o flap não colidiu. Perfeito? Então agora eu vou colocar aqui a minha condição da pipe, né, para que eu consiga determinar a posição dela, né, ou seja, a posição onde este obstáculo se encontra neste momento. Então eu vou colocar aqui que pipe tem pipe top. Isso já está declarado em pipe, tá? Que é onde nós estamos utilizando. Não se esqueça que eu estou pegando aqui de pipes. Essas declarações estão vindo de pipe, tá? Então por isso que pipe top está aqui. Vou colocar para ele que eu quero pegar get width enquanto for aqui menor que 0. Eu quero fazer rem append, então eu vou jogar para dentro de rem agora o pipe, né? Então neste momento aqui eu estou fazendo a mecânica de exibição dos meus obstáculos, tá? Agora eu vou colocar mais uma condição, que ou seja, se ele não, né, passar, então pipe passed. Então se não acontecer isso e estiver em pipe ponto x e for menor também que bird ponto x, ou seja, então neste momento, né, nós estamos com o obstáculo na parte superior, na inferior, e a ideia é que o flap esteja passando naquele local onde ele deve passar e gerar a pontuação. Mas lembre-se, né, que eu estou dando um pass lá em cima, né, na parte de colisão, então ainda a gente não está tratando o pássaro colidir e entender que isso não está certo, tá? Por enquanto nós vamos deixar ele passar e eu vou falar para ele, ó, pipe passed é true e add pipe é true também, tá? Isso só para que a gente consiga ver as coisas acontecendo, lembre-se disso. Então aqui após o if eu vou falar pipe.move para que ele faça, né, o movimento do obstáculo. Então neste momento ele vai fazer aquele movimento, né? Então o pássaro está vindo nesta posição, os obstáculos estão aqui, então o pássaro vai passar e o obstáculo vai ficar para trás. Então essa é a ideia aqui.
Então aqui eu vou fazer mais uma condição. Repare que você deve estar aqui no for, tá? Agora, então eu vou fazer essa condição aqui sem ser para o for. Isso é importante. Então if add pipe. Agora eu vou falar que o score aumentou mais um. Então nesse momento eu estou falando, olha, a recompensa é o score mais um. Então vai estar 1, 2, 3, 4 e assim consecutivamente. Agora eu vou falar para ele pipes.append e agora eu vou declarar mais um pipe. Então nesse momento exiba mais um obstáculo, 600, né? Porque nós definimos anteriormente 600 também. Vou descer na condição e agora eu preciso fazer o remove, ou seja, eu preciso tirar o obstáculo. Então imagine que uma vez que ele passou e já saiu da tela de onde nós estamos visualizando, então aquele obstáculo não precisa estar mais lá. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Então eu vou falar para ele for rem in rem, ou seja, né, os appends que eu fiz na parte superior são onde eu vou iterar agora e vou falar para ele remover esse pipes para mim. Então remove, ou seja, remova este obstáculo. É para isso que nós estamos fazendo este laço. Agora eu vou fazer mais uma condição onde bird y mais bird, a imagem do pássaro. Então aqui nós estamos tratando da imagem dele. A altura, se for maior que 730, passa também. Por que eu estou colocando para ele passar nestas condições? Porque foi como eu mencionei, ainda não vamos tratar, né, se ele passou certinho naquele ponto do obstáculo, tá? Mas no futuro aqui, nos próximos vídeos, nós vamos resolver esta questão. Por enquanto ainda não precisa a gente se preocupar com isso. Então aqui agora eu tenho a janela, o pássaro, o pipe, a base e eu preciso então mostrar o score, perfeito? Então neste momento aqui eu estou pegando a minha pontuação, que entendeu esta regra que nós fizemos aqui, e que ele passe a somar a pontuação. Feito isso, se nada estiver errado aqui no nosso código, o jogo vai renderizar. Vamos ver. Então maravilha, não temos nenhum problema. Vou puxar aqui e repare que neste momento ele está incrementando a nossa pontuação como nós desejávamos, né? Então eu sei como que você deve estar pensando, mas seria interessante ele estar contando aqui. Nós não vamos resolver nesse vídeo para que não fique muito longo nessa resolução, mas repare que o jogo já está quase pronto. Só falta ele saber que ele colidiu ao encontrar um obstáculo. Ele ainda não está fazendo, tá? Mas não vamos nos preocupar com isso. Caso você queira aumentar a velocidade, porque você acredita que o flap não está tão rápido assim, nós poderíamos fazer isso aumentando, né, as variáveis de velocidade. Eu não vou alterar, tá, aqui, mas você poderia, olha, pipe eu quero aumentar para 10, a outra velocidade que eu tenho do pássaro daqui também eu vou aumentar, mesmo eu não vou mexer, tá? Caso você queira fazer isso, basta você alterar as variáveis de velocidade e o game passa a atender a velocidade que você desejar, perfeito? Então, como eu mencionei, estamos quase lá, tá? Faltando pouco, tá? Os próximos passos é finalizar o jogo e começar a fazer com que a nossa rede neural entenda a colisão e saiba que a colisão não é legal e que se ele passar aqui e gerar uma pontuação, isso é legal. Eu vou ter uma geração aqui de vários flaps, né? Então de início, assim que eu rodar a minha rede, vão ter vários flaps, isso que vai acontecer. E essa minha família de flaps vai fazer esta questão de ver as colisões e as pontuações que foram geradas e escolher o melhor indivíduo, e então a partir disso o nosso jogo vai estar sendo jogado sozinho por inteligência artificial e com a rede neural. Bom,
Eu espero que você tenha gostado. Eu aguardo você no próximo vídeo e um grande abraço.